Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. O Instituto de Psicanálise Humanista agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado Erich Fromm, Viktor Frankl e Bert Hellinger. Amor e Transcendência como Caminho no Processo de Cura, de autoria de Lisiane de Almeida Pujol, sob orientação do Dr. Daniel Slavão. E antes de passar a palavra ao orientador, que conduzirá a apresentação, eu vou fazer a leitura do currículo dele e da banca examinadora que compõe esta defesa. Dr. Daniel Slavão é bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas. Possui licenciatura em Filosofia pelo Instituto Claretiano, licenciado em Sociologia, Unopar, Paraná. Mestre em Filosofia, Universidade Federal de Santa Maria. Doutor em Sociologia pela Universidade do Porto, Portugal. Atualmente é doutorando em filosofia na Universidade Federal de Pelotas. Foi docente em diversas instituições de nível superior, orientador e colaborador junto à Universidade Humanista das Américas e o ITPH. Autor de diversos livros, dentre eles A Internacionalização da Engenharia Civil Portuguesa, O Enigma de Gaia e Escalando a Montanha da Prosperidade. Neste momento, passo agora a apresentação da banca examinadora, que hoje está composta pela doutora Maria Isabel Burincourt, que é psicanalista, supervisora clínica, graduada em biologia, especialista em psicanálise humanista pelo IDPH, doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, vice-presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Rio Grande do Sul e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista. Autora do livro A Prevenção da Saúde Emocional do Trabalhador na Ótica da Psicanálise. Coautora dos livros Teoria e Técnica da Psicanálise Humanista, Psicopatologia das Doenças Psíquicas, a Interpretação dos Sonhos e Teorias da Psicanálise. E também, junto conosco, o Dr. Salésio Plácido Pereira, doutor em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy, em Buenos Aires, psicanalista, especialista em terapia de casais e família na Argentina, diretor do Instituto de Formação em Psicanálise IPPH, autor de mais de 40 livros, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, reitor da Universidade Humanista das Américas, HUA, orientador de artigos e teses, membro efetivo da Sociedade Internacional de Erich Fromm. E hoje também aqui conosco, fazendo uma menção e agradecendo a presença, a nossa querida professora, doutora Carla Proner, que é coordenadora do nosso curso de formação em psicanálise humanista. E com isso, então, agradecemos a presença de todos e passo a palavra ao orientador, Dr. Daniel Slavão, para conduzir a apresentação desta defesa. Então, boa noite a todos. Eu começo saudando o professor Dr. Salésio, né, que está nos prestigiando aqui. Eu saúdo os membros da banca, eu saúdo a doutora Maria Isabel Burincoco, agradeço pela colaboração e boa vontade de aceitar fazer parte desta banca. E foi um trabalho desafiador, e que ainda está em andamento, né, porque há ainda há alguns ajustes da minha responsabilidade técnica eu ainda terei de fazer, né? Porque estou envolvido com a minha tese doutoral e consegui entregar a última parte, finalmente. Entreguei ontem as últimas 10, 12 páginas que fazem a introdução do trabalho, foi a última parte que eu fiz, já entreguei. Então a tese já está entregue, a minha parte já está feita. E agora estou aguardando a marcarem uma defesa. Tá possivelmente para agosto, acredito. E aí, então, eu quero saudar a Lisiane, agradecer a ela pela paciência, pela disposição e saudá-la.
pelo esforço empreendido, né? Que inicialmente era um trabalho sobre a constelação, mas só a constelação fora das teorias psicanalíticas não é psicanálise. Porque a constelação não é psicanálise, né? Ela é uma terapia alternativa que corrobora com a psicanálise. Então aí nós juntos montamos esse projeto que agora será apresentado. Então eu já acredito que a Elisiane começa então a apresentação e deixamos as palavras finais para o final, não é? Para a banca fazer os pareceres finais após a apresentação. Então, boa sorte, Elisiane. Vou Obrigada. compartilhar a tela. Tá bom. Obrigada, Laís. Ele vai entrar em tela cheia, eu vou interromper e vou compartilhar de novo. Tudo ok? Aparece para ti, Lisiane? Sim? Sim, tudo bem. Então, Então, boa noite a todos, colegas, professores, amigos, familiares, a banca, doutor Salésio, doutora Maria Isabel, a Laís, que vai me ajudar nesse processo, né? Ao professor Daniel, meu orientador. Pode passar o primeiro, Laís. Hoje eu vim falar para vocês sobre Erich Fromm, Viktor Frankl e Bert Hellinger. Amor e transcendência como caminho no processo de cura. Pode passar, Laís. No livro A Fronte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, Bert Hellinger conta uma história em que o discípulo pergunta para o mestre: o que é liberdade? E o mestre responde: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre sem esforço, substituindo os falsos jogadores por novos. Mas aqueles que a deixa pensar, concede, às vezes, um pouco de espaço. E como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, ela o carrega também com sua força a novas margens. E eu convido todos vocês a nadarem comigo, então. Pode passar, Laís? só um minutinho. Pode passar? Me trancou aqui. Tranquilo. Espera aí que a gente vai ajustar. A gente vai nadar. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Aqui, agora sim. Aí. Eu trabalhei com a ideia da superação dos pactos inconscientes na existência com o auxílio da psicanálise. E para isso, a gente escolheu Erich Fromm, Viktor Frankl e Bert Hellinger para auxiliar nesse processo. E o que é uno e une esses autores é o que a gente vai descobrir no transcorrer dessa noite. Pode passar, Laís. A superação dos pactos inconscientes na existência. Pode passar. O pacto, o momento da tomada de consciência e a superação, que esse é o nosso objetivo. Pode passar, Laís. Pacto. Pacto é um acordo, uma aliança que pode ser consciente ou inconsciente. Acordo é uma palavra que vem de core, que é coração. Nessa aliança, nesse pacto, eu ponho a emoção, eu coloco o meu coração. E eu aprendi na psicanálise que sem emoção
não existe cura. Pode passar, Laís. Os traumas, eles podem ocorrer em qualquer fase da vida. Na infância, na adolescência, na fase gestacional, mas ele pode nos preceder também. Ele pode ser dos nossos pais, dos nossos avós, ele pode ser transgeracional. E ele pode estar nos segredos familiares, nos traumas conscientes e inconscientes. Pode passar, Laís? Nos pactos conscientes, eu estou ciente da aliança que eu faço. Eu sei dos ganhos e as perdas que tem nesse pacto. Já o pacto inconsciente, eu faço uma aliança sem ter consciência de que estou fazendo. René Kais diz que não existe relação sem aliança inconsciente. E esses acordos inconscientes, eles nos unem ao nosso sistema familiar. E família, em latim, quer dizer famulus, que quer dizer escravo doméstico. Então, nesse pacto, nesse acordo, nesses não ditos, eu sou escravo do meu sistema familiar. Eu estou preso a todos esses não ditos. Pode passar, Laís. No livro Complexo da Inferioridade, Pereira diz: quando as raízes do medo e das dores tornam a vida um mar de lágrimas, é necessário encontrar uma saída urgente para o estilo de vida equivocado, superar e elaborar os pactos inconscientes que escravizam a viver de acordo com os desejos dos outros. Pode passar, Laís? A consciência. Quando eu tomo consciência que eu estou num pacto, é quando a razão e a emoção se encontram. Násio diz que eu preciso do meu inconsciente instrumental para encontrar o inconsciente do meu paciente. E nesse momento, no momento exato em que temos um insight, o coração acelera, o peito aperta, o ar falta, quando a palavra do analista ecoa no seu paciente e a dor toma conta do momento presente, esse é o momento da cura, aquele em que a mente e o coração se alinham. Pode passar, Laís? E quais os caminhos até a superação? Qual o papel da psicanálise? Para sair do pacto, é preciso primeiro se perceber nele. E para isso, precisamos adentrar nossas crenças mais profundas, mexer no que está acomodado, enfrentar a desconstrução que isso representa. Pois existe uma acomodação, uma certa normalidade. Quebrar o pacto é dissolver o acordo feito com o grupo que sustenta essa ideia. É excluir-se. Pode passar, Laís. Acredito no amor e na transcendência como caminho no processo de cura. Pode passar, Laís. E acredito em Viktor Frankl, Bert Hellinger e Erich Fromm para trilhar esse caminho. Pode passar. Volta, Laís, passou. No livro A Arte de Amar, Erich Fromm faz uma pergunta. É o amor uma arte? E a resposta é sim. Pode passar, Laís. Como o amor é uma arte, como para qualquer arte, para ser um artista, para ser um profissional de excelência, um grande esportista, eu preciso dedicação. Eu preciso me dedicar com amor ao que eu faço. Eu preciso ter humildade
coragem, fé e acreditar no meu projeto, disciplina para executar. E para o amor é a mesma coisa. Precisa dedicação, humildade, coragem, fé e disciplina. Pode passar, Laís. No ato de dar, eu sou criativo, eu sou poderoso, eu sou próspero. E amar é dar. E dar implica fazer da outra pessoa também um doador. E ambos compartilham da alegria de trazer algo à vida. No ato de dar, algo nasce. E ambas as pessoas envolvidas são gratas pela vida que para ambas nasceu. Pode passar, Laís. Erich Fromm fala dos fundamentos para o amor. Para amar alguém, para amar alguma coisa e para amar, em primeiro lugar, a mim mesmo, eu preciso usar esses fundamentos. Ter cuidado, conhecer, me responsabilizar e respeitar. É um grande desafio colocar em qualquer relacionamento da nossa vida esses quatro fatores, que são muito importantes. E antes do amor ser para com o outro, ele precisa ser para comigo mesmo. Pode passar, Laís. A sociedade que nós aspiramos, ela depende do amor fraterno. A arte de amar, de Erich Fromm, e a psicanálise humanista tem um papel fundamental no resgate da nossa humanidade e para a compreensão do amor que vê a todos e é para com todos, e que busca na união com o cósmico a essência de todos os seres. Pode passar, Laís. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, um prisioneiro num campo de concentração, ele se faz uma pergunta: de que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana no campo de concentração? E ele se incluía aí. Ele não era especial, ele não era diferente, ele era normal, ele era como os outros, apenas mais um número. Era assim que ele se via. Pode passar. Em um determinado momento, ele é perguntado sobre a normalidade no campo de concentração. E ele disse: qual normalidade? Como ter normalidade numa situação extrema, totalmente fora do normal? Então ele diz: todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. E ele se incluía aí. Pode passar, Laís. Na busca pela sobrevivência, foi preciso suportar o quase insuportável. E ele diz: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós temos que esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Pode passar, Laís. Quem tem um para quê pode suportar quase qualquer como. Essa frase não é do Viktor Frankl, é de Nietzsche. Mas essa frase é o que representa o estudo da logoterapia. A logoterapia busca a realização do sentido da existência, onde cada um é responsável
por realizar o sentido de sua vida frente ao mundo, buscando a realização através de algo ou alguém que não seja ele mesmo, que na logoterapia se chamou de autotranscendência da existência humana. Não foi o mais forte que sobreviveu, mas sim o que tinha um propósito. E também aqueles que tinham fé e buscaram na espiritualidade suportar. Pode passar, é isso. Bert Hellinger e a constelação familiar. A constelação familiar pode ser vista como uma terapia fenomenológica de sessão única. E ela está baseada em 2 pilares principais, que são as ordens do amor e as ordens da ajuda. Pode passar, Laís? As ordens do amor são pertencimento, todo aquele que faz parte do sistema familiar tem o direito de pertencer e não pode ser excluído. Na hierarquia, quem veio primeiro tem precedência sobre quem vem depois. E o equilíbrio entre dar e receber deve ser na mesma proporção. Pode passar, Laís. As ordens da ajuda. Dar somente o que se tem e o cliente deve tomar apenas o que necessita. Se submeter às circunstâncias e somente interferir se for permitido. É preciso respeitar os limites. O ajudante deve se colocar como um adulto frente a outro adulto que pede ajuda. Só dessa forma o cliente vai se responsabilizar. O cliente precisa ser visto como parte de um sistema familiar. Ele não pode ser visto sozinho. Não pode ser visto apenas a sua história e a sua dor. Ele pertence ao seu sistema. E olhar para todos sem julgamento. Acolher a história, acolher a dor. Não querer ajudar. Precisa não querer salvar. É necessário respeitar. Pode passar. E esse movimento da constelação? Ele ocorre através do campo fenomenológico. E Bert Hellinger diz: trazemos à luz o amor escondido que faz adoecer. E levamos o doente a encarar a pessoa que ele deseja seguir. Então, quando o amor cego que faz adoecer vem à tona, ele se transforma numa força que ajuda a permanecer em vida. Quando abre os olhos, o mesmo amor que conduzia cegamente à morte passa a levar à cura. Esta é a dinâmica básica. Isto é uma constelação. Pode passar? Eu acho que tu passou um a mais. Aqui, Não, tá certo. Eu que estava. Tá. Não, tá certo, sim. Para compreender o motivo desses 3 autores estarem aqui reunidos, eu resolvi explicar o que quer dizer uno e o que une. O que une 2 coisas, une 3 coisas, une várias coisas que podem ser separadas. Unir é juntar e tornar um só. Mas aquilo que é uno, ele é indivisível. Ele contém somente um. E se eu dividir, eu não tenho mais individualidades. Esse é um conceito que é para perceber que tudo aquilo que a gente faz afeta o outro. Tudo que me afeta, afeta também o meu semelhante. Tudo que me afeta no planeta,
afeta as outras pessoas também. Nós não podemos nos excluir da unicidade. Pode passar, Laís? Onde o pensamento de Fromm, Frankl e Hellinger se encontram? Pode passar? O que une esses três autores é a visão que tem sobre o amor e a forma como veem em relação ao Deus que acreditam, a fonte criadora da qual fazemos parte, o que torna o ser humano uno com o cosmos, a percepção de que todos somos um e que o amor, em essência, é aquele que não é excludente. Fromm vê na fusão com o outro o maior desejo do ser humano. E Frankl, em um episódio no campo de concentração, ele sentiu a presença da sua esposa. E ele não sabia se ela estava viva ou morta. Mas aquela presença dela fez com que ele suportasse o frio, a fome e muitas coisas dentro do campo de concentração. O amor, Frankl disse, é o bem último e supremo a ser alcançado. E com essa experiência ele sentiu isso. Frankl e Fromm acreditam que além do aspecto biológico e fisiológico, o amor ainda tem um aspecto espiritual. E Fromm e Hellinger, o que eles têm em comum? Em relação aos pais, Fromm diz que é preciso internalizar pai e mãe. E Hellinger diz, é preciso tomar pai e mãe. E ambos acreditam que não é possível devolver a vida. Então, eu tenho que agradecer a vida que eu recebi de meus pais. A única forma de eu devolver, retribuir, é pela gratidão. E Hellinger e Frankl. Também vou contar uma história do campo de concentração. Na realidade, uma história em função do campo de concentração. Uma mulher certa vez perguntou para o Frankl por que ele escrevia em alemão, que era a língua do Hitler. E ele disse, o que eu descobri no campo de concentração é que existem judeus bons e ruins, assim como alemães bons e ruins. Da mesma forma, ele foi perseguido por judeus extremistas, por ter um pensamento assim, por saber que Hitler também fazia parte. Ele não acreditava que a culpa era só dos alemães. A culpa também era dos judeus. A culpa também era de todos. Da mesma forma, Hellinger escreveu um artigo que acabou resultando na expulsão dele da Sociedade de Terapia Sistêmica na Alemanha, e que fez com que ele fosse lançado no mundo por um judeu. Nesse artigo, ele disse a mesma coisa. Ele disse, Hitler faz parte. O bom e o ruim fazem parte. Não que eu concorde com Hitler, mas ele também faz parte. Nós também temos o nosso lado sombra. Isso gerou muita revolta. Mas isso fez com que Bert Hellinger conseguisse apoio dos judeus e fosse para o mundo. Dessa forma, a constelação familiar de Bert Hellinger foi para o mundo.
Pode passar. Unir em um mesmo trabalho as teorias de Viktor Frankl, Bert Hellinger e a psicanálise humanista de Erich Fromm teve o intuito de demonstrar a diversidade de caminhos terapêuticos que nos auxiliam a acessar as dores humanas em uma perspectiva bastante abrangente, olhando o ser humano em seus diversos aspectos e entendendo que o amor é sempre o caminho em qualquer terapia. Penso que seja possível transcender os limites e buscar algo novo, amplo e curativo das dores da alma. Pode passar, Laís. Eu vou me permitir ler para vocês a definição de amor por Bert Hellinger. Amor significa: reconheço que todos, tal como são, assemelham-se a mim diante de algo maior. Reconheço que todos, por mais diferentes que possam ser, assemelham-se a mim diante de algo maior. Pode passar, Laís. Eu quero ler agora as minhas dedicatórias e os meus agradecimentos. Agora é a parte da choradeira. Dedico esse trabalho a todos que vieram antes de mim e que integram minha existência, e a toda a constelação de pessoas que compõem meu sistema familiar. Em especial aos meus pais, Enio e Beatriz, que me deram a vida. As minhas filhas Mariana e Isabela, que dão continuidade à minha história. E ao meu esposo Márcio, que caminha comigo. Meus agradecimentos. Agradeço ao ITPH pela minha formação. Aos meus grandes mestres, Dr. Salésio Plácido Pereira e doutora Carla Cristine Melo Froner. A minha supervisora, doutora Maria Isabel Burincoco. Aos professores e colegas da turma 21. Aos meus pacientes. A minha analista, doutora Lourdes Beatriz Fiorese. Todos eles formam a base da analista que sou. Agradeço ao meu orientador, Dr. Daniel da Rosa Eslabão, pelas longas conversas, pelo apoio e orientação no desenvolvimento desse trabalho. Agradeço às pessoas que me apresentaram a psicanálise. Minha amiga, a psicanalista e consteladora Ione Terezinha de Oliveira, e a doutora Suzana Notti, minha primeira psicanalista. Agradeço a Freud por ser o princípio, e a Erich Fromm, Viktor Frankl e Bert Hellinger, que motivaram esse trabalho. E agradeço a minha filha Mariana, que fez a arte dessa apresentação belíssima. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, Elisiane. Parabéns, Elisiane. E antes de passar a palavra, aproveitando esse slide, gostaria muito de fazer a leitura de quem é a Elisiane nessa trajetória acadêmica. É cirurgiã dentista, formada pela UFSM, exerceu atividade por 32 anos. Atuou na Prefeitura de Lagoão, no SESC Santa Maria, na Prefeitura de Santa Maria e em seu consultório particular. É especialista em odontopediatria pela Faculdade São Leopoldo Mandique, Campinas, especialista em psicanálise clínica pelo ITPH,
Atualmente cursa psicanálise do casal e família, também pelo IFPH. Psicanalista em formação, agora praticamente psicanalista, mestre Reiki pelos sistemas Usui e Karuna, nível 3B, mestre iniciadora, pela mestre Diva Bakoff. E aqui eu já peço perdão se eu falar algum nome errado, mas estou fazendo um esforço. Participou do porque olha só, participou do Internacional Hellinger Days de Hellinger Schule na Alemanha com Sophie Hellinger em setembro e outubro de 2019. Participou dos módulos avançados em constelações familiares em Marilise, docente da Escola Hellinger no Brasil em 2019 e 2024. Também tem formação em dinâmicas em constelações familiares por Marilise em seu ah, esse aí foi em andamento. Fala direitinho para mim, Lisiane. Eisenfeld. Eisenfeld. Aí. Membro da COFAM, Comunidade Acadêmica para Estudos de Constelações Familiares, desde 2021. Participa das constelações familiares no Centro de Terapias Humanistas de Ione Oliveira desde 2015, como representante em constelações. Então, esta é um pouquinho da bagagem, de todo este conhecimento que a Lisiane traz e que hoje nos presenteou com esta brilhante apresentação. E neste momento, então, eu passo a palavra novamente para o doutor Que é Daniel o Slabão. cafezinho, o último cappuccino? Pode ser, bom, então eu vou pedir que os demais participantes fechem o microfone, né? E eu vou passar a palavra, então, primeiro para a doutora Maria Isabel e depois o doutor Salésio. 10 minutos para cada. É com você, Maria Isabel. Obrigada. Cumprimentando, então, o doutor Salésio, nosso diretor do Instituto, reitor da Universidade Humanista das Américas, cumprimentando ao doutor Daniel, né, agradecendo pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui, participando junto com a Lisiane, então, participando da banca da Lisiane. Dizer a você, Lisiane, também, que é uma grande alegria estar aqui, porque nesta tua apresentação é uma síntese, acho que do crescimento de todos nós que participamos. Me sinto como supervisora há mais de 4 anos te acompanhando e vendo o quanto cada um, né, dos pacientes que vieram trouxeram grandes dificuldades. Parece que se juntaram um grupo de pessoas que precisavam da Lisiane para ajudar a aprofundar e ir em busca de novos métodos, ajuda, como você coloca aqui, para ajudá-los, então, a avançarem e terem o sucesso como todos que passaram, acredito que uns para mais, outros para menos, mas principalmente os últimos casos, né, que há mais de 4 anos você vem desenvolvendo, acredito que aqui todo esse trabalho que você fez, juntando com o conhecimento, com a formação, com aquilo que você também buscou, além da psicanálise, e também como a psicanálise humanista dialoga com todas as ciências, nos abrimos então para acolher, né, e buscar realmente aquilo que valia em cada momento, né? Então, eu fui fazendo uma síntese assim daquilo que você colocou, né, do que você apresentou e falou agora também. Algumas coisas talvez eu repita, mas eu acho muito importante assim a forma, né, a forma como você fundamentou, né? Então este trabalho ele traz uma reflexão fundamentada
sobre a atuação dos pactos inconscientes nas relações sociais e familiares e o papel da psicanálise no processo da análise em busca da cura, né? Você diz que este trabalho pretende, através da psicanálise humanista, fazer o reconhecimento das dores humanas além do corpo. Então, quando você falou, né, dos autores aqui que falam da fé, da espiritualidade, entendendo que os pactos inconscientes podem manifestar-se em maior ou menor grau através dos sintomas ou comportamentos, né, necrófilos, narcisistas, simbioses incestuosas, que são, na clínica, muito trabalhosa. As pessoas que se encontram nestas condições precisam de um analista com muita amorosidade, com muito preparo para ajudá-lo a sair desse estado em busca do amor, né? Em busca da transformação. E aí você diz também que durante o processo de análise, o analista precisa estar atento às necessidades do paciente e ao modo como ele responde à análise. Por isso que eu entendo que buscar outras possibilidades, e a partir daquilo que você já tem como formação também, ajuda, né, a atender esta afirmação que você faz, e que na realidade é o que a psicanálise humanista, a técnica da análise humanista, né, faz. Avançar no processo requer sensibilidade, sensibilidade do analista, do supervisor e do paciente. Cada paciente reage de uma forma ao tratamento. Muitas vezes precisa-se buscar novos recursos ao longo do processo da análise. São tuas palavras, né? E que vejo na prática. Você diz ainda que, em busca de uma visão ampliada dos processos do adoecimento e cura, você coloca como objetivo deste trabalho demonstrar a possibilidade do tratamento através de 3 autores com abordagens diferentes. Então, buscar unir a psicanálise humanista de Erich Fromm com o olhar em busca de sentido de Viktor Frankl e a constelação familiar, segundo Bert Hellinger. Então, falando um pouquinho de cada um, você já falou ali durante a sua apresentação, o que Fromm propõe? Que o amor é uma arte, mas que exige uma prática para poder. Uma arte leva muito tempo, tem muitos olhares, tem muitas recomeço, toques, retoques, né? Faz de novo, avança, precisa conhecimento, dedicação, paciência, concentração, maturidade emocional e fé espiritual. Então, dizer só eu te amo não é muito pouco, tem que fazer isto acontecer, né? É uma escolha, você escolhe viver com buscando através desta forma, né? O Fromm diz que o amor não é apenas um sentimento, você também falou isso, mas uma atitude ativa que envolve cuidado, responsabilidade, respeito, né, conhecimento, e ele critica muito a sociedade moderna, porque transforma esse amor em mercadoria e destaca que o verdadeiro amor é um caminho para a saúde emocional e a realização pessoal. Aí você coloca ainda aqui, sua abordagem humanista valoriza a liberdade, a autonomia, a independência, a criatividade e a autorrealização dos pilares da existência, né? É isso. Então, o que o Viktor Franklin, que é um médico, psiquiatra, neurologista, uma pessoa que tinha um conhecimento, além da medicina, da psiquiatria, da neurologia, ele já atuava há muitos anos e também já estava
trabalhando nesse método dele da logoterapia. Quando ele vai levado para o campo de concentração, ele relata, isto além do que você escreve, eu também busquei mais leituras sobre ele. Ele relata nos livros dele que ele tinha um olhar dentro do conhecimento que ele já era médico, psiquiatra, psicólogo, né? Atuava como um psicólogo, tentando ajudar aquelas pessoas, mas que ele via que as pessoas é, é, não conseguiam encontrar o propósito da vida, que esse era o tema dele, a logoterapia, era uma via privilegiada para acessar o sentido da vida, né? Então, era isso que ele fazia para que ele pudesse, ele tinha em mente uma mente biófila, que visualizava aquilo que ele já conhecia e sabia que poderia encontrar como resposta, além de buscar no amor essas imagens que você colocou aqui da esposa, da família, e que todos eles faleceram. Ele sobrevive depois que ele passa por 4 campos de concentração durante esse período que ele ficou lá. Me parece que entre 3 e 4 anos, foi bastante o tempo que ele ficou, e que sobrevive, mesmo num estado assim, aniquilado fisicamente, mas a mente dele se manteve com essa luz, com essa força, em busca do sentido da vida, que é o livro, os livros depois que ele, é, o livro que tu usou, na verdade, aqui. Então, aonde esses 3 autores vão se entrelaçando, né? O Helling, o Bert Helling, ele traz aqui a fundamentação, e você colocou aqui que são 3 leis fundamentais: a do pertencimento, da ordem hierárquica e do equilíbrio. Então, na clínica, quando a gente vê, e muitos dos pacientes, né, quase que todos eles vieram dos que eu acompanhei, né, Lisiane, com muitas inversões de papéis. Então, é muito complicado quando estão desorganizados. E através desse tema aqui que você traz do Helling, traz também uma contribuição de como precisa, né? Não é só através dele, mas como nós precisamos entender que cada um tem que ocupar o seu lugar na família. Isso está bem esclarecido aqui no tema do Bert Helling, né? A cura, segundo Helling, ocorre quando o indivíduo conhece e honra o seu lugar no sistema familiar. Então, o pai tem que ocupar o lugar do pai, a mãe tem que ocupar o lugar da mãe, o filho tem que ocupar o lugar do filho. E isto aqui é real, né? Todos os casos da Lisiane não passaram por situações que tivemos que trabalhar muito. Então, o que você coloca aqui, a teoria está junto com a prática, né? Então, eu fico muito feliz, muito contente, né, que você construiu essa integração dos 3 autores, que trouxe uma grande contribuição para todos nós, né, e principalmente para a clínica, para a tua prática clínica. E acredito que você também, quando começou a formação, quando nós começamos a trabalhar e hoje, né, quanto se evoluiu, quanto você evoluiu, né, quanto eu também aprendi muito, e acredito que desta forma, então, o teu trabalho traz uma grande contribuição, chamando a atenção, né, que existe essa integração, esses 3 autores, e que todos eles se convergem, né,
na ideia de que o amor e a transcendência são caminhos potentes para a cura e o florescimento humano. Então, meus parabéns, Lisiane. Desejo que você continue sempre assim, estudando, né, buscando conhecimento, enfrentando esses desafios com coragem, com amorosidade, que é o que você apresenta, com interesse, com estudo, porque se dedica àquelas pessoas, se dedica não só naquele momento, né, o quanto você estudou, estuda, para que eles possam também estar avançando. E com isso, você aprende e nós também aprendemos. Desejo, então, felicidades nessa tua nova caminhada agora como psicanalista e que continue os estudos também, cada vez mais ocupando esse potencial que você tem. Meus parabéns. Então, eu passo a palavra agora ao doutor Salésio para os 10 minutos finais. Muito bem. Boa noite a todos. Queria né, aos colegas, a doutora Beatriz, colega, né, a doutora Isabel, que é colega também, é, ao, dis- ao distinto presidente desta banca de avaliação, de exame de qualificação aqui, desse trabalho científico que está sendo apresentado, o doutor Daniel, né, e queria fazer algumas considerações, né, sobre o trabalho, né, da Lisiane, visto que foi sempre um tema também pertinente, importante no aprofundamento da psicanálise. Partindo do pressuposto, né, que por isso que o trabalho ele teve uma aproximação, porque Bertin Heidegger ele era psicanalista, né? A terapia sistêmica trabalha com família, né? A inovação dele, porque eu fiz também formação em terapia sistêmica na Argentina, a inovação dele foi que ele incluiu o psicodrama. Aí inovou, o que não tinha antes. Hum. Antes era a terapia sistêmica, ela era muito cognitiva, era, né? E ela não, e aí a novidade foi essa, a novidade que o constelar é viver a dramaticidade dos papéis de cada um, né? Constelar que cada um o que sente, mas na verdade é para provocar e trazer a emoção. Então, eu acho que o trabalho ele tem relevância, porque sem uma base teórica psicanalítica, você precisa disso para interpretar. Como é que você vai interpretar? Você precisa de uma base teórica psicanalítica para entender, né, como vai fazer o processo, né, de reinterpretação, de ressignificação, né, para retirar essa pessoa do pacto. Né? Eu escrevi um livro sobre isso, né, A Biofilia do Amor. Né? Foi um tratado que eu escrevi, né? E aí eu coloquei, né? E é bem sobre isso, né? Que a Lisiane colocou. O tema central é o amor, porque ela tem razão, né? Eu também pensava assim, eu escrevi o livro assim, porque acredito que esses pactos inconscientes atrelados, né, a esses antepassados, nessa questão da herança emocional, né, dos traumas, dos bloqueios, tem a única finalidade é bloquear a expressão do amor. Por isso que os casais, por isso que as famílias, é encrenca, é briga, é discussão, é traição, é sofrimento e dor. Então, eu coloquei, por exemplo, tem esse aqui, um artigo, um capítulo do livro mesmo na morte, os pactos têm o poder de esconder o medo de amar. A pessoa pode morrer, mas a realidade continua, a energia continua inconsciente. E elas passam de geração após geração. Então, eu fiz um trabalho aqui, interpretativo, eminentemente psicanalítico. Psicanalítico, né? Eu me debrucei, né? Li alguns livros, Não Começou com Você, Como o Trauma Familiar Herdado Nos Define, né? As Ordens do Amor, do Bertin, acho que todo mundo conhece. Eu li, estudei, para poder escrever esse livro, né? Para poder escrever, para entender, né? Então, realmente, eu acho assim que o porquê que o trabalho foi efetivo e teve uma solução, vamos dizer assim, agradável, porque, né, todos três são humanistas, todos três são psicanalistas, né? Eu acho que há uma aproximação epistemológica teórica,
né? Em relação à visão de homem, em relação à visão de mundo, em relação a próprio método de trabalho psicanalítico. Não há muita diferença, né? Há aproximações, né? Então, esse é um ponto. Na verdade, assim, o trabalho, né, contempla, acho que uma grande questão, né, que é o tema da superação dos pactos na existência. E aí eu acho que esses pactos inconscientes, né, eles estão na ordem, né, dos pactos com a pobreza, o pacto, né, a psicanálise trabalha isso, né, o pacto com a baixa autoestima, o pacto, né, e não acreditar em si mesmo, porque existe sempre, né, uma ideia, um conceito que você internalizou e que você se identificou lá com o pai e que agora se coloca né, em prática na vida. Por isso que a vida não vai dar certo, né? Porque né, você assinou um termo de compromisso, vamos dizer assim, né, com os seus pais. E você está colocando em prática isso. Então, o que você sabe é reclamar. Um se faz papel de vítima, um se torna agressivo, outro se torna violento, e cada um lá com o seu papel. Mas o pacto, né, o psicanalista tem que fazer né, uma escuta analítica, prestando atenção realmente, né, porque essa temática, como disse a colega, a doutora Isabel, né, sempre é pertinente porque em algum momento aparece. Em algum momento aparece, né? Não só da ordem familiar ou transgeracional, mas da ordem existencial aqui e agora, né? Que isso vai ter efeitos também, né? Sobre a vida financeira, a vida amorosa, conflitos de relacionamento. Então, isso todos esses pactos, né, sempre têm a ver, esse é o grande problema, né, com atraso. Esses pactos sempre têm a ver, né, ou seja, de diminuir o ser humano, de retardar o crescimento dele, de bloquear o potencial criativo dele. Entende? Então, quem faz análise sabe do que eu estou falando, né? Agora, quem não faz análise fica pensando o que é isso, né? Mas é uma experiência subjetiva, né? Onde nós nos confrontamos, né? E aí colocou aqui, né? Né? Você colocou o momento da tomada de consciência, né? Então é realmente isso, né? A análise é como vamos levar esse paciente a tomar consciência disso, né? E aí quem vai decidir se vai mudar ou não é ele, né? O psicanalista não tem esse poder. Ele pode tomar consciência e vai dizer não, mas eu vou continuar sendo do jeito que eu estou. Não, tá bom assim. Porque existe um gozo no sofrimento. Tem masoquista, né? E tem outros que não querem, né? Assim, querem de boca, né? Falam que querem, mas na prática continuam fazendo a mesma coisa. Porque é um prazer. Você tem que entender que o masoquismo é um prazer, é uma forma de prazer. Tem um prazer na alegria, no sucesso, na vitória, mas esse pacto com a dor, com o masoquismo, também existe, né? Ele está presente, né? E é uma das questões muito sérias, né, de haver. Então, assim, a tomada de consciência é muito grande. É como levar esse paciente a tomar consciência disso. Então, um momento da tomada de consciência. Eu falaria que o amor, né, de Erich Fromm, e o amor que nós trabalhamos na terapia, né, é o amor de transcendência, não é o amor erótico do Freud. Freud trabalhava preocupado com o erotismo. Tal é que ele orientava os seus discípulos psicanalistas, né, para que tenha uma neutralidade, para que não abraçasse os pacientes, para que não tocasse nos pacientes, com medo que houvesse uma transferência erótica, né? Então, o Freud, naquela época, né, estava muito, muito preocupado com uma questão aí erótica, né? E o Erich Fromm viu que isso, né, e isso já tinha já uma coisa, talvez algum outro paciente, mas hoje, na atualidade, não é essa a temática, é o amor de transcendência, né? O amor de transcendência é aprender a transcender a raiva e o ódio, né? Transcender, ou seja, é elaborar isso, é entender isso. E, além disso, durante o tratamento, é sentir-se livre disso, liberto disso, né? Transcender essas emoções dolorosas, essas emoções negativas, né? Então, e a palavra, eu acho que você colocou, né? E o que a vida espera de nós, é verdade.
Eu acho que a vida espera muita coisa boa. Acho que o ser humano veio no mundo, que nem ele, para estudar. Ela podia ter dito, eu sou odontóloga, trabalho. Existe muita coisa além, né, da própria história familiar dela, da vida dela. Ela entendeu se eu preciso me estudar, eu preciso me compreender, preciso me entender. Né? O primeiro ato de cura é a coragem, né, de você se estudar. Né? Quando você faz um trabalho desse, quando você se aprofunda, você também está, né, indiretamente se conhecendo, né, tomando consciência de si. Né? E esse é o grande, né? Qual é o, vamos dizer assim, né? Qual é o certificado que eu ganho, né? Você não ganha certificado, você ganha saúde, você ganha alegria, né? Você ganha inteligência emocional para poder se lidar com os momentos de estresse, momentos de dor, momentos de perda. Então, é um ser humano que está preparado, né, para dar uma resposta, né, aquelas provocações que a vida coloca na vida de todos nós. E é quem sofre, quem peca, quem quer desistir, quem quer se matar, o despreparado. Esse vai se deprimir. Por quê? Porque não houve preparação. Né? Ou seja, então o psicanalista, né, é um ser amante da vida. Por ele amar a vida, ele coloca muito tempo da sua vida para cuidar do seu eu, para cuidar de si, para cuidar do seu espírito, para cuidar, né, da sua saúde. Né? Um amante é o amor mais especial que existe, é o amor que você aprende a ter por si mesmo. Às vezes a gente não quer se amar e quer que o outro nos ame, mas é impossível. Você cria uma expectativa que o outro é que vai, né, resolver minha demanda de carência. Né? É impossível, porque o outro não consegue nem para ele, dirá para você. E ele também é um ser humano. E ele também tem suas neuroses, ele também tem suas dificuldades. Então, esse é um tema, né, que eu vi assim, que o que a vida espera? Ele espera muito, coisas grandiosas igual a Lisiane. Né? Eu acho assim, que todo ser humano, né, que ele está nesse processo de evolução e de conquista, de superação. A Lisiane também está se superando. Né? Superação é ter um ganho, é ter uma conquista, e ir além daquilo que você é. Né? Não é, na verdade, fazer um pacto com o conformismo. Né? Fazer um pacto com a normose, né? Mas é ao contrário, é fazer um pacto com o crescimento, um pacto com a evolução, né? Entende? Então, e aí o outro tema que ela coloca, né, quando ele coloca lá, né, o que o Vitor Frank usou a imaginação lá da esposa, né? Eu diria que a imaginação ela é muito produtiva porque ela retrata uma consciência que não é, porque assim, por exemplo, o esquizofrênico também imagina, também tem fantasia. Há uma diferença, né, entre a imaginação, né, do Viktor Frankl, que é uma imaginação ativa, que o Jung fala. Né, e eu trago a imagem, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. O esquizofrênico, quando traz a imagem, ele não tem consciência. Então, eu trago a imagem que eu quero, eu escolho, coloco ela aí, porque naquela imagem me dá esperança. Aquela imagem me dá força. Vê bem, eu tenho consciência. Eu trago a imagem, né, para me auxiliar no momento difícil, de dor, de desespero, de desânimo, né? Então, eu posso até dialogar com a imagem, porque a imagem não é a imagem, é a energia. É uma realidade. É uma realidade. Diferente do esquizofrênico. O esquizofrênico, ele cria uma imagem, né, de acordo com a sua doença, né? Para proliferar ainda mais o distanciamento da realidade. Então, aqui é uma diferença, né? Porque, ou seja, que essa imaginação ativa, esse processo, assim, dessa dinâmica que ele fazia com ele, lá, nesses momentos difíceis, né? Sempre tinha, que tinha a ver com esse ser em transformação, né? Com essa realidade, né, que acontecia com ele. Então, eu queria colocar, então, assim, que realmente é, é, é muito interessante, né? Porque a base psicanalítica, né? A teoria psicanalítica, né? Realmente ela pode ser um grande suporte, né? Todos os conceitos, todas as descobertas, né?
para, vamos dizer assim, para auxiliar e para ser a base, né, a sustentação dessa dramaticidade, né, ou seja, de quem constela, porque vai precisar, né, entender, né, a estrutura e funcionamento desse pacto inconsciente, né, as matrizes que sedimentam, né, aquele desejo de violência, de morte, de traição, de dor, né? E aí entra realmente, e como, né, o que o psicanalista ele interpreta para si, mas ele tem que colocar em palavras para aquele que está fazendo o psicodrama, para aquele que está vivendo ali, tomar consciência. Não é uma explicação, né? Porque daí fica só uma experiência emocional. O que se propõe na psicanálise, né, é insight. É através dessa, né, vocês podem ver, por exemplo, o curso que a Carla fala, ela usa o psicodrama. Ela faz lá o mapa, faz o desenho, que a pessoa entra em contato, né? Mas toda a interpretação é no sentido de libertação. E aí entra o conteúdo psicanalítico, aí entra a base psicanalítica para que o psicanalista possa realmente, então, né, fazer aí a sua interpretação. Então, eu acho que esse trabalho vai ser muito bom, vai auxiliar muito os consteladores. Eu acho que eles vão precisar ler o trabalho dela, né? E talvez no futuro, um outro trabalho, um doutorado muito mais sistematizado, mais profundo ainda, né? Eu acho que para auxiliar essas pessoas que trabalham, que estão desenvolvendo esses trabalhos e que precisam melhorar, né? Vamos dizer assim, a qualidade, né? A eficiência, né? Do seu resultado, né? Do trabalho, né? Eu diria, né? Terapêutico, né? Terapêutico deles. Nós chamamos de trabalho analítico, porque usamos a teoria psicanalítica, né? Nós não nos afastamos da psicanálise. Nós nos estruturamos dentro dos conceitos psicanalíticos. E que isso pode servir, sim, né? Pode servir, sim, né? De base, né? Assim, de método para auxiliar nas outros métodos de interpretação do inconsciente, ou métodos de trabalho com o inconsciente. Como está fazendo agora, né, como está fazendo agora a Lisiane. Bom, então, assim, da minha parte, está aprovado, até, né, seria interessante indicar para publicação, podia publicar isso, para as pessoas lerem, é interessante o trabalho, né? E a psicanálise, a nossa psicanálise é transdisciplinar, não é dogmática, ela é aberta, né? Mas sempre com fundamentação científica. Não é assim, ó, podemos fazer qualquer coisa e juntar. Não, não é salada de fruta. Não, não. Tem que ter epistemologia, tem que ter método, tem que ter base teórica para fundamentar essa prática, né? Então, assim, e eu acho interessante que ela se debruçou, leu, estudou e apresentou aqui, né, uma proposta, um método, né, para poder trabalhar, né? Então, isso é importante. E todo o trabalho ele exige leitura, né, uma orientação, né, principalmente do doutor Daniel, né, assim, um dos homens que mais conhece, podemos, né, filosofia, história da humanidade, antropologia, um estudioso, né, da natureza humana, né? Então, e que está aqui, né, e foi muito feliz da Lisiane ter procurado você, né, porque um grande cientista, né, que colaborou, né, nesse trabalho. Então, da minha parte, está aprovado, quero agradecer, assim, eu vejo que tem muitos alunos do doutorado que estão aqui presentes, né, sejam bem-vindos, muitos alunos aqui também que eu conheço, vi os nomes aqui da formação em psicanálise, e bastante gente conhecida aqui, né, da Elisiane. Chegou aqui um momento quase nós tínhamos quase 50 pessoas, agora já estão indo embora que nós estamos terminando já o trabalho, né? Então tá, já passei aqui, né, pessoal, 10 minutos aqui. Então da minha parte está aprovado, está tudo ok, está certo, né? Parabéns, né, Elisiane? A Elisiane eu sempre vi, vocês podem ver o comportamento dela, né? É uma pessoa muito ética, é só fazer a leitura corporal, a maneira como ela se expressa, a maneira como ela trata as pessoas, a maneira como ela caminha, no mundo e na vida. É uma pessoa respeitosa com as pessoas, na dela, ética, né? Assim, eu acho por isso que a vida dela tem dado certo, né? É assim, né? Eu vejo assim muito respeitosa com todos, né? Bastante ética na sua maneira de ser e de viver. Eu acho que aí a Isabel que conviveu muito mais, eu não convivi, mas assim, ó, os poucos momentos que convivi com a Lisiane, eu pude perceber, né, nessa leitura corporal, na maneira dela ser, o que ela passava para mim.
Ela passava para mim muita integridade, assim, uma ética, né? Uma pessoa muito respeitosa. Não sei se estou certo ou estou enganado, Lisiane. Pois é, então. É, é, olha, isso. Olha o auditório gostou, viu, Lisiane? É, Muito. eu acho que nós, Tá bom. Então, da minha parte, tá o todos. quê? Eu devolvo a palavra, então, ao doutor Daniel, para fazer aí o encerramento do trabalho de hoje. Tá bem. Então, eu acho que chegamos a um bom termo, né? Agradeço a participação da banca, de todos os presentes. Saúdo aqui, eu estou vendo a fotografia da Beatriz, da Laís. Já vi ali o nosso, o nosso amigo Alberto também, né? E aí, então, Uhum. saúdo a todos que vi e que não vi. E deixo alguns minutos aqui, vamos pedir para a Laís deixar uns 10 minutos aqui, para os colegas quiserem se socializar e parabenizar e trocar informações e tal, que hoje está um dia muito frio aqui no Rio Grande, não é? É verdade, muito frio, é verdade. Um abraço a Terrível. todos. Tá bom, então. Hoje, hoje um dia frio com coração quente, né? Então, parabéns, Lisiane, parabéns por mais essa conquista. O Instituto, em nome do Instituto, a gente agradece a tua confiança, né? Por estar aí em constante formação, em constante aprendizado. Ficamos muito felizes e orgulhosos. Então, neste momento, encerramos esta defesa e abrimos para, enfim, quem quiser a palavra, quem quiser aqui trocar com a Lisiane. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Laís.